O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento de casos de câncer e muita gente não sabe, no caso dos tumores na cabeça e no pescoço, a vacinação contra o HPV é uma forma de prevenção. Julho é o mês de conscientização do câncer de boca, pescoço e cabeça. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio, no Jornal do Rio Entrevista de hoje, o oncologista Dr. Luiz Henrique Araújo. Boa noite, doutor. Boa noite, Nicole. Prazer estar aqui. A gente já começa, então, essa entrevista perguntando justamente sobre o grupo de risco para essa doença. Existe algum grupo específico que pode ser mais afetado por essas doenças, doutor? Pode sim, Nicole. Esse grupo que a gente chama de câncer de cabeça e pescoço são todas as doenças, na verdade, é um conjunto de doenças que afetam essa região da cabeça e pescoço. Então, cavidade oral, língua, a garganta, onde está a orofaringe, os seios nasais, atrás dos seios nasais, que são a rinofaringe, e aí vem para baixo hipofaringe, laringe, esôfago superior, todas essas estruturas fazem parte do que a gente chama de câncer de cabeça e pescoço. Então, é tudo que nós nos expomos ao longo da vida, que tem carcinógenos, fatores que levam ao câncer e que se expõem nessa via aéreo-digestiva superior, causam câncer de cabeça e pescoço. Os mais tradicionais, sendo o consumo de bebidas alcoólicas em quantidades acima do ideal e o tabagismo. Sendo que esses dois têm um fator exponencial, eles se multiplicam, causando ainda mais a chance do câncer de cabeça e pescoço. Essa é uma doença que atinge mais homens ou mulheres, doutor? É uma doença mais comum em homens. Tradicionalmente, homens na quinta, sexta década de vida e que tiveram esses fatores de risco ao longo da vida. Também afeta mulheres, um pouco menos, porque tradicionalmente a mulher se expunha menos da forma como o mundo, a cultura caminhou, mas acontece uma curva tardia também nas mulheres com aumento desse tipo de doença, vista a exposição tardia ao cigarro e até bebida alcoólica. Então, os fatores de risco para essa doença estão 100% praticamente ligados à questão, ao estilo de vida, aos hábitos de vida, né? Praticamente 100%. Assim, o câncer de cabeça e pescoço na forma hereditária, familiar, é muito raro, é a exceção da exceção, tá? Existem alguns outros fatores de risco, a gente vê, por exemplo, consumo de bebidas quentes, o caso clássico são as bebidas do sul, né? O chimarrão, por exemplo, que é consumido diariamente muito quente, acaba expondo as vias aéreas a mutações que podem causar câncer, principalmente da cavidade oral. A própria bebida alcoólica, o costume de, às vezes o vinho, as pessoas ficam bochechando o vinho por muito tempo e tudo, então não deixa de ser uma exposição mais prolongada. E alguns lugares, por exemplo, até mascar carcinógenos, mascar coca, mascar o tabaco, podem também, não é fumar, mas também é uma exposição a carcinógenos. E que sinais as pessoas precisam estar alertas? Tem algum sintoma específico para cada um desse tipo de câncer, doutor? Tem vários sintomas e assim, é interessante que é uma área que a gente se alimenta, que a gente fala, que a gente conversa, que a gente se relaciona. Então, é uma área extremamente importante no nosso dia a dia, né? A região da cabeça e pescoço. Então, caroços no pescoço é um critério que a gente tem que ficar de olho. Às vezes são bobagens, todos nós temos linfonodos, gânglios no pescoço, mas se algum gânglio está aumentado e não vem diminuindo nas últimas semanas, procure um médico. Um outro fator de risco super comum, um sinal, são as feridas na boca. Uma ferida na boca que não cicatriza em 2 semanas, procure o seu dentista, procure o seu médico, porque pode ser uma lesão inicial que a gente precisa explorar, né? Dores na garganta que não melhoram, uma rouquidão que não melhora, tudo isso você deve idealmente procurar o médico, porque pode não ser nada, mas a gente quer diagnosticar esses casos precocemente, onde a taxa de cura é acima de 90%. Em relação à cabeça, tem dor de cabeça, por exemplo, frequente, pode ser considerado um sintoma também? A dor de cabeça pode ser, é até uma pergunta interessante, porque às vezes as pessoas confundem a cabeça e pescoço com os tumores cerebrais. Na verdade, os tumores cerebrais recebem um outro capítulo da oncologia, mas os tumores da cabeça e pescoço podem ter uma dor reflexa
também que parece uma enxaqueca, uma cefaleia, uma dor de cabeça comum, né? Às vezes dor no ouvido pode ser reflexo de alguma coisa da garganta, então dores nessa região também que não estão melhorando, ou que estão piorando, uma enxaqueca que está piorando, também pode estar relacionado. E como é que é feito esse diagnóstico, doutor? Bom, depende um pouco da localização, né? É óbvio que lesões que são mais visíveis, mais de fácil acesso, são mais fáceis de serem analisadas e, se necessário, a gente vai fazer uma biópsia, né? A biópsia é coletar um pedacinho daquela lesão, seja uma feridinha na boca, na língua, na garganta, ou mesmo de um gânglio, né? A gente faz uma coleta de um material dali, que é a biópsia. Isso vai para o patologista. O patologista é o médico que examina em uma lâmina e olha a característica das células ali e fala se aquilo é benigno, se é maligno, se a gente tem que seguir a investigação. Se é um câncer, a gente segue o estadiamento para ver em qual estágio ele está localizado e daí a gente define os tratamentos. Como toda doença, claro, todo diagnóstico precoce ajuda no tratamento. Nesse caso, a mesma coisa. Esse caso é extremamente importante. Quanto mais precoce, maior a chance de cura, né? E como a gente conhece os fatores de risco, a gente conhece as características, é uma doença facilmente diagnosticável, na maioria dos casos, né? Tem a questão de ter mais incidência em homens, então às vezes precisa que a mulher fique de olho também, porque o homem é mais negligenciador de sintomas e sinais do que a mulher. Então, essa é uma dica importante. E como é que é feito o tratamento, caso seja diagnosticado? Então, os 3 pilares do tratamento aqui são cirurgia, radioterapia e tratamentos sistêmicos, entre eles a quimioterapia. Eu diria que nessa ordem, vocês vejam que eu coloquei a quimioterapia por último, né? Porque a gente, primeiro, que é a área mais multidisciplinar de todas. Essa é a área onde um oncologista não consegue tratar o paciente sozinho. Ele precisa de um cirurgião de cabeça e pescoço, precisa de um dentista, precisa de uma nutricionista ou um nutricionista, precisa de fonoaudiólogo, precisa do radioterapeuta, da enfermeira. Então, é a área mais multidisciplinar de todas. A gente tenta discutir os casos em reuniões multidisciplinares e aí decidir se o caso é melhor para cirurgia, se ele é melhor para rádio, se ele é melhor para uma combinação dessas terapias. Mas é uma área bem interessante de tratar, porque para o grupo que trata de saúde, gosta dessa equipe, de trabalhar em equipe, é uma das áreas mais multidisciplinares de todas. E tratando, tem chance de cura? Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura, né? E nos estágios mais precoces, a chance de cura, como eu falei, é elevadíssima. Então, são pacientes que a gente, com frequência, tem a felicidade de acompanhá-los e dar alta aos 5 anos de acompanhamento. Doutor, agora a gente sabe que recentemente foi descoberta essa relação do HPV com o câncer de boca e também de pescoço, de cabeça. Eu queria que o senhor explicasse para a gente essa relação e também a questão da vacina, né? Porque já existe vacina para o HPV. Então, ela é eficaz também nesses casos? Sim. Então, ótima pergunta, Nicole. Nos últimos anos, a gente começou a ver um perfil um pouco diferente disso que a gente conversou, que eram principalmente homens também, numa faixa etária mais jovem, 3ª, 4ª década, e que não fumavam e estavam tendo câncer na garganta, principalmente na orofaringe, que é onde tem a base da língua e a amígdala. A gente começou a ver câncer de amígdala em homens que não fumam aos 30, aos 40 anos de idade. E aí foi descoberta há cerca de 10 anos, um pouco mais, essa relação com o vírus HPV, que é o mesmo vírus que causa o câncer de colo de útero em mulheres. A parte boa da notícia é que esses cânceres são altamente curáveis, mesmo quando eles estão num estágio um pouco mais avançado, tanto é que eles hoje têm um critério de estadiamento totalmente separado, e a gente está lidando, cada vez entendendo um pouco melhor como que a gente trata, em alguns casos até reduzindo as doses dos tratamentos. E aí sobre a vacina, de fato a gente está vacinando, é interessante que a gente começou a vacinar meninas primeiro, né? E depois o debate se precisava vacinar meninos, mas hoje o calendário vacinal inclui meninos e meninas, né? Meninas a partir dos 9, meninos a partir dos 11, no calendário do Sistema Único de Saúde. A gente já tem dados de redução do câncer de colo de útero, mas a gente ainda não tem dados da orofaringe, basicamente porque a gente só vai ver essa redução epidemiológica daqui a 20 anos. Né? A gente vacina hoje para exterminar
uma doença, colo de útero, por exemplo, já praticamente não existe em países desenvolvidos, né? Então a gente espera começar a ver uma queda, praticamente zerar tanto o câncer de colo de útero quanto os tumores de orofaringe HPV relacionados.